Vamos então começar um tutorial novo aqui no nosso canal. Eu quero ensinar para vocês agora como é que a gente cria uma tabela de consulta de dados. A gente tem aqui algumas planilhas já prontas, tabelas prontas de vendas, por exemplo, aqui, que é o que a gente vai usar como base para criar essa consulta. Vamos supor que a gente quer consultar as vendas que a gente tem dentro da nossa empresa. A gente já tem isso tudo estruturado numa tabela, prontinho, e aí eu quero criar uma planilha só para consultas, para que as pessoas possam consultar a venda e não ter que ficar, vamos supor, em 1.000 vendas, ter que ficar procurando dentro da tabela lá a venda que a gente tem. Vai direto pelo código e acha, que nem a gente tem aqui, está vazio. PROCx eu utilizei aqui para montar isso aqui, então eu vou ensinar para vocês como usar o PROCx e o PROCv. E aí aqui, a gente pode ver que com o PROCx eu botei aqui que não foi encontrado, porque não tem um código de venda que seja vazio. E aí a gente vai botar aqui o primeiro código de venda, ele vai puxar todos os dados dessa venda, o código de venda 4 vai puxar também, e aí eu vou ensinar agora para vocês como é que a gente faz isso na prática. Vamos lá para o PROCv tutorial. Aqui eu já deixei pronto alguns dados, tá? Então aqui o menu suspenso da célula ali na aba dados, vai estar aqui na aba dados, validação de dados, aí a gente seleciona a lista, e a partir dessa lista a gente vai selecionar uma fonte de dados. A gente poderia colocar outro tipo de fonte de dados aqui totalmente diferente, mas é importante colocar uma fonte que já exista, porque assim tu evita que aconteça erro na tua forma. Então vamos começar aplicando o PROCv. Se a gente selecionar aqui qualquer tipo de código, não vai puxar nada, porque não tem nada aqui, ó, ao par de formas aqui, não tem nada. Então vamos lá. Vamos começar aplicando o PROCv. Puxa no igual, PROCv, dá um tab para ele achar certinho. E o PROCv, como é que ele funciona? Ali a gente vai ter o valor procurado, uma matriz tabela, um número índice e um tipo de procura que ele vai usar para achar esse intervalo. Então, o que é o valor procurado? É aquele código de venda que a gente vai botar naquela célula ali de cima, que ele vai procurar dentro da nossa matriz. E aí, dentro dessa matriz, ele tem uma coluna que vai ser o código do cliente que a gente quer que ele nos retorne. Então, a gente vai ter que saber qual o número que está localizado nessa coluna para poder fazer a utilização do PROCv. Então, a gente já pode perceber que tem alguns defeitos se tu tiver uma tabela muito grande, que nem eu vou mostrar aqui. Então, vamos lá. Vamos selecionar aqui o meu código de venda. Eu vou travar esse código de venda pressionando a F4, ponto e vírgula. Vamos lá na aba das vendas, em que eu tenho a minha tabela. Aqui, a gente vai selecionar toda a tabela de vendas, tá? Toda a tabela de vendas. Que nem vocês podem ver, já tem a tabela pronta, com o nome, tudo certinho. Então, aqui eu selecionei tudo, vendas, tudo que ele está dizendo ali. E aí, aqui, agora que eu selecionei toda a tabela, no PROCv a gente seleciona todos os dados, eu vou entrar com o número índice da coluna. Então, aqui, ó, a coluna 1 é a minha coluna de código de venda, e a minha coluna 2 é o código do cliente. Vamos colocar o código do cliente, e eu quero que ele procure verdadeiro. Verdadeiro não, né? Falso, neste caso. Neste meu caso. Poderia ser verdadeiro. Por que verdadeiro? Verdadeiro é uma correspondência aproximada. Vamos supor que tu tem um código de venda único que seja muito diferente dos outros, que não é o meu caso, que pode acontecer dele achar, por exemplo, o 001 como 0010, e aí isso pode me dar um erro, trazendo informação de outro código de venda que eu não estou procurando. Então, eu vou botar falso, porque eu quero que ele ache exatamente aquilo que está escrito na célula do código de venda. Então, entendam que é importante que vocês tenham isso em mente. O PROCv ele funciona como, então? A gente vai ter um valor que ele vai procurar, seja um número, ou uma célula, um texto, o que for. E aí, dentro disso, ele vai ter uma tabela, uma matriz de vendas, no qual é todos os dados, e aí tu tem que saber o número, o índice da coluna. Ou seja, vamos pegar aqui, por exemplo, eu tenho o código de venda e eu quero o percentual que está lá no final. Eu tenho que contar coluna por coluna até chegar no meu percentual e saber o número, o índice dessa coluna, o número em que ela está localizada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho que contar. Imagina se tu tem 30 colunas numa tabela. Talvez tu nunca tenha visto uma tabela assim, mas existe. Então, é muito complicado ter que contar isso tudo. Por isso que o PROCv, muitas vezes, ele pode não ser tão usual. Vamos dar um Enter. Ele não achou nada, porque eu não botei nenhum valor aqui.
Vamos botar agora o valor da venda 001, ele buscou C1. Vamos ver se está correto. 001, código do cliente C1. Tá certo? Vamos agora automatizar isso aqui. Eu já travei lá a minha célula, a tabela de vendas ele não vai mudar, então aqui a única coisa que eu vou ter que mudar vai ser o código. Vamos fazer o seguinte, vamos puxar isso aqui para completar tudo que eu tenho aqui. Ó, completei tudo, está tudo com os mesmos dados, mas não se preocupe, agora vamos mudando. Agora eu sei que eu botei aqui na ordem, né? Vocês podem ver, eu coloquei aqui na ordem código do cliente, código do produto, nome do produto, valor unitário de venda, tudo certinho na ordem que nem está na tabela. Se vocês forem ver aqui na tabela, tá nessa ordem, código de venda, código do cliente, código do produto, nome do produto, valor de venda. Então, tu tem que entender que com o PROC-V é mais fácil tu seguir a ordem que está na tabela. Claro, se tu tem muitos dados na tua tabela, não vale a pena. Então, vamos só mudar aqui. 3, olha só, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e assim por diante, tá? 10, 11 e 12. 11. No meu caso aqui, eu não botei o 12. Aí aqui, agora só vai faltar, já está pronto, já está tudo certinho, vai faltar só agora, por exemplo, formatar isso aqui, vamos entrar aqui, vamos colocar como contábil, a taxa também é contábil, é dinheiro, aqui também é dinheiro, e pronto, está pronta a nossa consulta com o PROC-V. Vamos testar agora se está tudo certinho. 003, ele vai buscar, vamos puxar um outro que seja outro produto aqui, 0010. Ó, já é outro produto, C3, P002, vamos lá confirmar se esses primeiros dados estão corretos. Ó, C3, cadê o 0010, 0010, C3, P002, produto 2, tá certinho. Então, é complicado usar o PROC-V, é demorado e pode causar alguns erros, tá? Quando a gente apagar aqui, olha como é que fica. Isso aqui, ele vai mostrar como se ele não encontrou, não funcionou, deu um erro. Então, para corrigir isso, como é que a gente faz aqui com o PROC-V? A gente aplica esse erro, e aí, esse erro, ele vai primeiro te dar o valor que tu quer informar para a célula, e se acontecer o erro, tu quer botar não encontrado. Vamos botar assim, não encontrado. Vai ficar igual como eu mostrei lá no início. E aí eu fecho a fórmula desse erro. Daí eu tenho que aplicar esse erro para todos e fazer isso para que, quando não tenha nada aqui, ele aplique esse não encontrado. Ou aguardando busca, para ficar mais bonito, mais visível para quem vai usar esse painel. Até mesmo se tu for usar, é muito mais legal tu usar um painel legal que tu fez, em qual tu sabe que é ótimo, que tu sabe que é bom de usar. Então vamos começar agora o tutorial do PROC-X para entender as diferenças desses dois. Então aqui o PROC-X, mesma coisa, está tudo igual, tudo vazio. Então vamos começar a aplicar o PROC-X. Vamos chamar aqui a função PROC-X, chamei minha função. Agora a gente pode ver que o PROC-X ele não tem só quatro parâmetros, ele tem mais. Ele vai ter o valor de pesquisa, que nem no PROC-V. Então a gente já entendeu como é que funciona o PROC-V. É quase a mesma coisa. Agora ele vai ter uma pesquisa numa matriz, ou seja, ele não vai pesquisar a tabela inteira, ele vai pesquisar uma coluna da tabela. E aí eu vou mostrar a diferença de tu usar uma tabela, como é mais fácil com o PROC-X, ou seja, PROC-X, ele vai pesquisar um valor num local específico, numa coluna específica, e vai retornar uma coluna específica. Eu não preciso saber o número dessa coluna, eu posso ir pelo nome dela, no caso de uma tabela. Então, se não encontrado, ele vai retornar um outro valor, ou seja, aqui ele já tem o se erro dentro, né? aquela fórmula do se não encontrar, se der erro, eu quero que ele me retorne este valor. E aí o modo de correspondência, que nem no PROC-V, se vai ser exato ou aproximado, e o modo de pesquisa. Então vamos lá, vamos começar a fazer. PROC-X, travei a minha célula do código de venda. Beleza, onde é que ele vai procurar? Aqui, como eu já sei o nome da tabela que eu estou trabalhando, que é a tabela de vendas, e o nome da coluna, que é o código de venda, eu posso escrever vendas, ele já puxou ali a tabela. Ó. Ele tem uma formataçãozinha de tabela ali, Tom Tab, vendas, abrir colchetes, tá? E aí eu vou lá, código de venda, que é onde ele vai procurar esse valor, tá? Tranquilo. E aí agora, qual a matriz que vai retornar?
não é o código do produto? Então, eu vou puxar aqui, matriz de retorno, na verdade, é o código do cliente, né? Matriz de retorno vai ser vendas, da tabela vendas também, código do cliente. Olha só que fácil. Fica muito mais fácil. Eu não preciso ir lá e contar qual que é o número da minha tabela, do meu dado, para poder aplicar aqui. Aqui eu já consigo puxar isso pelo nome da tabela. Então, lá no Para Que Ver, não. Então, vamos lá. Aí aqui, se não encontrado, eu quero que ele bote aguardando busca. E aí aqui, vamos botar o modo de correspondência. Ele tem mais modos. Ele vai ter 0 correspondência exata, o próximo item menor, correspondência exata, o próximo item maior, e correspondência de caractere coringa. Ou seja, tu vai ter algumas pesquisas diferentes, que é, por exemplo, assim, olha, eu não achei um valor tão aproximado, mas eu vou retornar um item menor que esse. Aí tu pesquisa lá o teu código de venda 0009, ele não acha, ele não encontra esse código, ele te retorna um 8. Ele vai falar, olha, o 9 eu não encontrei no sistema, então eu encontrei o 8. Tá? Então ele vai retornar o dado do 8. Mas eu quero exato, então eu vou botar 0 aqui, que nem ele está me indicando. Eu poderia dar um tab que ele preenche para mim, tá? E eu quero, como é que ele vai pesquisar? Eu quero que ele pesquise do primeiro código de venda ao último, tá? Ou eu quero pesquisar lá do último ao primeiro. É útil para quando tu precisa saber as últimas vendas que tu teve, tu botar já das últimas, né? Procurar a última venda até a primeira. Às vezes não vale, não compensa tu pesquisar uma primeira venda se a tua empresa tem muitos anos. Então vale mais a pena, tu vai gastar menos tempo pesquisando do último ao primeiro. Nesse caso, eu vou deixar do primeiro ao último, que eu tenho poucos dados. Ou tu pode também botar uma pesquisa binária, e aí tu vai ter uma ordem crescente ou decrescente. A pesquisa binária, ele vai sempre pular alguns números, tá? Ele vai sempre de 2 em 2. Então, vamos lá. Pesquisa do primeiro ao último. E aí, aqui, fechou. Posso fechar minha forma. Beleza. Ó, não tenho nenhum dado ali, ele já não me deu um erro. Ele botou aguardando busca. Para X, a gente já vê que eu não preciso aplicar um se erro, aplicar uma outra função para esse tipo de caso. Eu já vou ter isso dentro da minha função. Então, vamos lá. É muito útil isso, muito mais prático do que tu aplicar. Porém, o PROC-X ele só está disponível no Office 365. Aqui no código do produto, eu vou aplicar o PROC-X de novo para mostrar uma variação para vocês. Que é, por exemplo, pesquisa do valor, tá? Mesma coisa, em vendas, no código de venda. E aqui eu quero vendas, código do produto, né? Que é dessa aqui. Já preenchi esses 3 dados, e aí agora o quarto eu vou preencher. Se não encontrado, eu quero que ele me retorne, aguardando busca. Tá? E aí agora eu vou fechar, eu não vou preencher o resto. Não vou preencher o resto, vou preencher só até aqui. E vou dar um Enter. E ele funcionou. Então, por que ele funcionou? Porque aqueles outros são opcionais. Não é obrigado, dentro do PROC-X, a responder todos aqueles parâmetros. Tá? Então, é útil e também economiza tempo se tu sabe usar e se tu sabe como é que são os parâmetros padrões. Nesse caso aqui, a gente sabe que se eu não responder, o parâmetro padrão é 0 e 1. Então, nesse caso aqui, eu não precisei responder, porque eu já sei que eles são todos iguais. Então, agora aqui, eu vou aplicar todos, e aí aqui eu vou mudar com o seguinte, eu vou botar nome do produto, olha só que mais prático, eu não preciso botar um número, nome do produto, valor unitário, eu não preciso preencher tudo também, eu vou digitar um pedaço daquela minha tabela, minha coluna, do nome daquela minha coluna, e ele já busca para mim, eu dou um tab, está pronto. Agora aqui, nesse aqui, código do produto, taxa, assim é muito mais fácil de tu aplicar isso e evitar que aconteça um erro. Vamos supor que aqui no Para Que Ver, tu colocou para ele buscar o código do cliente, mas na verdade ele está buscando o código do produto. Que nem pode acontecer. Então, tu está cometendo um erro aqui dentro, que para te corrigir depois pode ser muito mais problemático, muito mais difícil. Então, o PROC-X tu já consegue evitar isso trabalhando com tabelas, tá? Então, aqui é o frete, ó, aqui eu já sei o que é essa resposta que eu vou ter. É o frete. Aqui vai ser a cidade dessa venda, cidade que ocorreu a venda. Aqui o F
dessa venda, ó, o RF da venda, e aqui, por final, o lucro que eu obtive da venda. Então, a gente vai ter todos esses dados, já está pronto, tá? Então, vamos botar aqui o 001, ele vai puxar, aqui eu já posso arrumar certinho, desconto, frete, e aqui o lucro, beleza, isso aí. Agora vamos buscar outro, para ter, vamos buscar o mesmo parâmetro lá do PROC-V, tá? O 0010. E aí aqui eu tenho mais certeza que esse dado está correto, porque ele não vai me retornar o dado errado, que nem eu disse antes. Ele vai retornar o dado correto, porque no PROC-X é muito mais fácil de entender. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não ficou igual, porque ao invés de eu botar o não encontrado, eu coloquei o aguardando busca aqui nesse aqui. Então, espero que vocês utilizem, aproveitem, e eu fico por aqui. Muito obrigado.